Salve! Você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o mundo começa no mar e acaba tudo no mar. O mar foi feito uma parte criada por Jesus amado para a alimentação da terra e de todos os seres vespertinos. A terra tem seu fim, mas nenhum de vós podeis alcançar. Por baixo de uma certa profundidade, torna-se água pura. Depois de uma outra certa profundidade, a água está congelatúrica, que vós dizeis gelo. Aí, formando outras divisões e sustentando a parte aquática arenosa. E aí, para cima. Esta parte que fica por baixo, congelatúrica, é uma parte monstruosíssima de granito, produzido pela água. Água, tendo assim diversas divisões, partes quentes, partes mornas, partes frias e partes congeladas, conforme a profundidade. Então, depois desse granito, temos uma outra formação, quase idêntica a esta global, que daí forma outros mundos, com suas diversas direções, muito diferentíssimas desta, formando um vão igual a este e que vós tratais espaço, ou empregando diversos nomes por alegoria de vós mesmos, atendendo então daí, dessa escala para baixo, diferentes mundos, diferentes planetas e diferentes habitações, enquanto que o progresso reina em diversos desses em grão de perfeição muito puríssimo, dando assim dessas partes gasômetras destes outros afluentes, dando uma combustão de gás pelos seus viveres e sentimento, onde daí produz o condensado vento, que vos torna para vós um específico alimento. Bem, eu entendo, eu gostaria que o Dr. Carlos esclarecesse que o mar começa no pingo d'água, né? E depois vem aquela parte da planície, né? A goma, né? Vai derretendo, aí vira água. E são vários mundos, né? Vou fazer essa pergunta para o senhor. Nós estamos abaixo do mar, porque, pelo que eu entendi, quando ele começa na planície, mas antes da planície tem aquela parte pura, né? É a água gomosa, que ainda não está deformada. E daí vem descendo, mas nesse mesmo descendo, nós estamos sempre olhando para cima. Não é isso? E é onde vem toda essa vida dentro do mar, que são várias vidas que têm toda essa... Tudo que nós passamos aqui nessa parte da Terra, né? Tem dentro do mar também. São várias vidas que para mim, no meu entendimento, como são vários mundos, né, que fala aqui, tudo que se passa aqui, de bom e ruim, também se passa nos outros. E aí é onde a gente fala que tem o peixe da terra, né? E tem o peixe do mar, né? E tem aqueles dos irracionais por aí. Pode explicar melhor, doutor Carlos? É verdade. O mundo começa no mar e acaba no mar. A pergunta específica da Bernadette é respondida pelo racional superior, porque é uma planície de massa cósmica, de energia racional pura, limpa e perfeita, pertencente ao supermundo racional, lá em cima. E foi se deformando e descendo e virou água, né? Virou goma primeiro e depois virou água. Só que nessa descida virou uma água diferenciada. Depois foi virar água que a gente chama mar, que a gente enxerga. A evidência nossa só vê essa água. Mas, biblicamente,
diz que acima do domo é água, uma água espacial. E o racional superior, quando ele está alfabetizando a gente, dizendo que era a fase de monstro, só energia magnética, foi começar a energia elétrica, começar a desenvolver a fase do pensamento, veio o vírus da água espacial. Então ele confirma que tem essa outra água, é uma outra água, né? Essa questão de vácuo, ele respondeu particularmente, isso Porfírio que contava, né? Ele explicando na varanda para uma pessoa, não foi o Porfírio, foi conhecido, dentro da varanda racional, dizendo que essa deformação da planície, a goma e a cinza, só que quando virou cinza, era uma altura imensa de cinza, daqui de baixo até lá em cima. E a gente está pisando em cima de cinza solidificada. Ele disse, então, uma hora que a água entrou por baixo dessa cinza, a cinza acamou e formou o vácuo. O vácuo é éter, akash, lá no indiano. Para o chinês é madeira, um quinto elemento astrológico, né? Porque madeira, quando queima, vira cinza, né? E os orientais, eles têm bem isso aí. Então, essa água que a gente vê aqui embaixo, o mar que a gente vê aqui embaixo, é o simbólico, né? Porque está representando tudo, está ligado a outras partes do ar. Tem um histórico que ele diz, você falou de passagem, peixes de dentro da água e peixes de cima da terra. Porque o ar é água invisível. Ele sai com essa. Eu falo isso até para paciente, porque a pessoa tem que beber água, essas coisas todas para educar e tem que respirar certo, né? Então, o ar e a água. Então, um outro histórico, ele fala assim, cultuar, cultura que vem do ar, né? Porque o ar já é mais um outro elemento mais sutil. Sobre obras-primas, que é essa questão que nós estamos falando agora, duas observações. O mestre teve uma secretária pessoal, eu só posso falar as iniciais, porque eu não pedi autorização dela para falar o nome, é a doutora J.E.C., que foi secretária pessoal do mestre por 10 anos, e ela que transcrevia os ditados do Racional Superior. Ele ia para uma sala especial lá, ditava. Tem até um vídeo ela dizendo que não notava a diferença dele. E ele fazia questão de dizer que ali era o Racional Superior ditando. Então ela transcreveu inúmeras, centenas de livros. E ele disse que ela não precisava ler os livros, porque ela já estava anotando ali. Que ela precisava só de ler obras-primas. Porque tem muita gente que não dá valor às obras-primas, que é a quintessência da cultura racional, né? E outra, um irmão nosso, muito querido meu, que se transformou agora, lá de Curitiba, Dr. José Augusto Ribeiro Barbosa, leonino também, uma potência, um cabeção, como se diz na parte do povo do santo, né? Uma inteligência fora de série, e responsável por passar muitos livros da linha do Oriente, que eram da biblioteca do pai dele, para os residentes, que eu morava no Retiro na época. Então, eu e ele conseguiu o primeiro volume do Obras-Primas com um advogado cujo pai era da Tenda Espírita Francisco de Assis. E ofereceu bastante dinheiro e o cara não quis vender de jeito nenhum, desculpa a gíria. Mas ele emprestou. A gente abriu o livro e fomos para Xerox lá na Ilha do Fundão, que é acadêmico, né? Está sempre sem dinheiro, lá era mais barato. E quando ele passou com as obras-primas, que a gente fez a cópia para poder devolver o original, passou pela varanda do nosso mestre, né, deu salve, ele diz que o Racional Superior da Terra deu um sorriso que estou até arrepiado agora só de lembrar, porque é a quintessência da cultura racional, né? Então tem um dito aqui, no 173 do Histórico, é título de lição. Esta é a parte provisória do conhecimento, tem a parte consciente e tem a parte fundamental. Na minha humilde opinião, a parte provisória é desde o primeiro volume da obra até o último histórico. E a parte consciente entre os amarelões e os cadernos manuscritos. E a parte fundamental é obras-primas, a quintessência da cultura racional. O mar
tudo começa no mar e acaba no mar. Cultura racional, universo em desencanto. Só para fazer uma ressalva com relação a esse assunto que a Bernadette abordou, que fala da vida começa no mar e termina no mar, porque a linguagem desse Obras-Primas, ela é bem mais ampla de conhecimento no que está ali. Então, para as pessoas às vezes que vão estudar e podem até ter dificuldade de entender, quando ele fala ali do mar, não é fazer essa associação direta aos oceanos, da vida material que a gente conhece aqui, da geografia material, né? Que também que está interligado também, mas ali ele está falando desde o começo da formação do universo, só que ele usa termos simples, entre aspas simples, mas que tem uma abordagem bem aprofundada. Então, e que também na nossa vida aqui material, no nosso estudo regular aqui da matéria, também tem fundamentos, tem base lógica ali. Um exemplo, você vê que a água aqui, né, então, nós temos água na forma líquida, na forma sólida e gasosa. Então, na nossa atmosfera também aqui, nós temos o oxigênio, o hidrogênio, e tem as partículas de ar, de água, né, fluindo aqui na atmosfera que a gente não enxerga, está na forma gasosa. O ser humano, por exemplo, inicialmente a gente aprendia lá no ensino básico lá, que era 70% água, hoje essa porcentagem é até maior. O restante ali que tem no corpo humano material, na forma orgânica, são uns poucos elementos químicos que ele vem da Terra, né, que são, né, da Terra, encontrado na Terra, e aí você já vai tendo, né, ao transcorrer no estudo, você vai tendo todos esses esclarecimentos, esses complementos de informações, porque ora ele está falando ali antes da origem dessa composição material aqui, ora ele permeia também para essa nossa vida material, para a gente ter as noções de entendimento, porque senão ele iria usar termos aqui que a gente nem consegue entender. Porque ainda quando era na formação no universo, que palavras que teriam no nosso vocabulário para a gente poder entender? Há um tempinho atrás a gente até falou da questão da formação do mundo racional, né? E a gente estava dando esses exemplos. Como é que a gente vai tentar construir no nosso entendimento de imagens, né? De imaginação, uma coisa que a gente não tem mais lembrança, não tem mais vivência para poder conseguir alcançar. Aí por isso que eu, né, dou essa ressalva aqui também, quando for estudar as obras-primas de Francisco de Assis, que ela também é bem mais tem uma profundidade muito maior do que os livros, né, na Cultura Racional, Universo de Desencanto, ele já tem, que também da mesma origem também, entendeu? De conhecimento. É verdade. Foi ótimo esse adendo e um complemento. Ele ligou com da parte técnico-científica, e é importante. O programa aqui é cultural, como o Bira gosta de dizer, e é para quem gosta de cultura. Na parte da teosofia, que é da parte de espiritualidade, com profundos conhecimentos das fases da humanidade, dos desenvolvimentos, das energias, eles dizem que o mar é o inconsciente coletivo, onde a gente deixa as nossas memórias quando a gente vem se materializar, né? O africano diz que a gente está no Orum, que é no astral, e vem para o Aie, que é o mundo material. No africano, Iemanjá, a rainha do mar, é uma palavra composta, Ieye Homo Eja, mãe dos filhos peixes, né? Ieye é mãe e Eja é peixe. Só que o mar, na parte da cultura africana, afro-brasileira, tem 3 camadas. A primeira camada de cima realmente é ligada com Iemanjá, que é a mãe e professora e mestra, considera o ser humano como uma criança, como um aluno. Mesmo depois de grande, ela continua querendo ensinar para a gente se lapidar e poder se ligar, né? A camada intermediária, média do mar, eles dizem que está ligado a Oxum, que é uma deidade, uma divindade que também está relacionado com água doce, mas aí com sentimentos maternais, é outra vibração. Mas no fundo do mar, eles chamam de Ayoká, o reino de Nanã. Nanã é a forma feminina mais ancestral, mais antiga. Então, o DNA, naquela cultura, ele é começado a processar o novo DNA lá no fundo do mar.
Depois vai para o reino dela também, é o manguezal, começa a formar uma matéria orgânica bem primordial, bem primitiva, e depois vai para as nascentes, que também é propriedade dessa energia, né? Então, o pingo d'água, que foi a primeira colocação da Bernadette ele tem o seu circuito, o seu ciclo, né? Isso tudo é simbólico, são energias, mas tudo da água, né? Cultura racional. Palavras do racional. O mar é castiçal das luzes de todos os seres, animal e vegetal, racional e irracional, minerais e antiminerais, delocutor de todas as primazias celestes. O mar, a luz de tudo, fonte primária de todas as cores. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!